E aqui eu falo para vocês um pouco sobre algumas referências para o entendimento da fisiologia do exercício. Então, quais referências eu recomendo para que vocês iniciem os estudos de fisiologia? E por que eu falo iniciem? Porque para a gente começar os estudos de uma determinada área, a gente precisa de algumas referências básicas para que eu comece. E a partir dessas referências iniciais, vocês podem depois buscar outras referências mais específicas de acordo com o tema que vocês querem se aprofundar. Basicamente, eu trouxe aqui três referências para vocês. O primeiro livro é de Fisiologia do Exercício, Teoria e Aplicação ao Condicionamento e ao Desempenho, do Scott Powers e o Edward Hawley. É um livro bastante interessante, traz uma linguagem bastante fácil de ser consumida e é uma das referências aí principais e fundamentais quando a gente fala da fisiologia do exercício. Outro livro bastante conhecido é o livro do William McArdle, junto com o Frank e o Victor Katy. É um livro de fisiologia do exercício, intitulado Nutrição, Energia e Desempenho Humano. Aqui eu coloco para vocês a oitava edição. É um livro que tem várias outras edições e que não mudam muito de uma para outra, então se você não conseguiu a mais atual, não se preocupe. É um livro que vai te dar bases também bem interessantes a respeito, né, dessa área. E também esse livro aqui do William Kramer, junto com outros autores, que também é um livro de fisiologia do exercício, teoria e prática. Né? Então, são todos os livros que vocês encontram nas principais plataformas aí de vendas de livros. São livros fundamentais para quem quer iniciar os estudos da fisiologia do exercício e que vão te dar ali um norte para que vocês possam se aprofundar. Desde o entendimento básico, né, da fisiologia da musculatura esquelética, a fisiologia do sistema cardiovascular, pulmonar, a fisiologia bioenergética, que embora seja tratada, né, um pouquinho mais nos livros de bioquímica, aqui esses livros de fisiologia também trazem um pouco desse conceito, uma vez que a gente precisa da energia química para produzir, né, para fazer, na verdade, qualquer tipo de contração muscular, então acaba que são conhecimentos integrados. Então fica aqui as minhas três principais referências para a fisiologia do exercício e qualquer um desses livros que vocês conseguirem ter acesso inicialmente já vão dar para vocês uma boa base. Trago para vocês também um pouco de algumas referências de bioquímica, e aqui na bioquímica eu trago, na verdade, algumas referências básicas, ou seja, não são livros de bioquímica voltados para o exercício físico, até porque, né, você não vai ter especificamente esses livros, porque a bioquímica ela é geral, a bioquímica ela é uma só. Né, um pouco, né, nos livros de fisiologia que vocês verão essa bioquímica mais aplicada. Então, entendam que aqui eu estou trazendo uma bibliografia mais básica. Começo aqui com a Bioquímica Ilustrada, da Denise Ferrier, então é um livro bastante comum aí, como referência para quem quer estudar bioquímica. É um livro, né, como é que eu posso dizer assim, ele não é um livro pesado, não é um livro de leitura difícil, embora ele seja bastante completo. Eu tenho um livro aqui também chamado Metabolismo Passo a Passo, é um livro um pouco mais antigo, mas ele traz bastante aqui ilustrações bem bacanas, mapas bioquímicos que podem ajudar vocês no entendimento da integração das diversas vias bioquímicas. Então, é um livro bastante interessante, bastante ilustrativo e de fácil entendimento, uma linguagem que faz analogia a diversos outros temas que eu achei bem interessante. E um outro livro bastante básico que é da Anita Marzocco e o Baiardo, né, que é o livro de bioquímica básico. Esse aqui é um pouco mais técnico que os demais, embora seja bastante aí importante para a área de bioquímica. Então, o bom entendimento, principalmente das vias de geração de energia, como eu falei para vocês, vai ser importante para que a gente possa entender depois a aplicação da nutrição e dos suplementos nutricionais. Novamente, qualquer uma dessas três referências podem ser ali importantes para vocês iniciarem os estudos e depois vocês vão buscar conhecimentos mais aplicados, mas para isso é importante ter aqui essa base. Algumas referências de livros gerais de nutrição esportiva, e aí existem vários atualmente, mas aqui de novo eu trago somente três para vocês. Trago para vocês o livro de Nutrição, Metabolismo e Suplementação na Atividade Física, do Júlio Tirapeg, um professor que, se eu não me engano, ele já se aposentou lá na Universidade de São Paulo, ou seja, lá na USP. Tive a oportunidade de assistir uma disciplina com ele antes dele se aposentar, e é uma das referências de nutrição esportiva aqui no Brasil. A gente também tem esse livro do Asker Jokendrup, junto com o Michael Gleason, que é a Nutrição no Esporte, Diretrizes Nutricionais e Bioquímica e Fisiologia do Exercício. Então, esse livro ele é bastante recente,
é um livro que não é brasileiro, mas foi traduzido para a nossa língua, e é um livro que ele traz, na verdade, bases muito importantes, porque ele traz um pouco, né, das diretrizes nutricionais aplicadas ao esporte, junto com a fisiologia e junto com a bioquímica. Então é um livro aí necessário para quem quer iniciar os estudos na nutrição esportiva. É um livro super bacana, de linguajar bem fácil também, e ele traz todo esse conhecimento também bastante aplicado. É um livro que eu sugiro bastante que vocês tenham. Um outro livro também que eu gosto muito, também, né, do McArdle, junto com aquele de fisiologia que eu apresentei para vocês, que é o Nutrição para o Esporte e o Exercício. Aqui é a sua quinta edição. Como eu falei, existem outras edições que vão trazer ali, né, poucas diferenças em relação à mais atual. E também é um livro que vai trazer um pouquinho de tudo, da nutrição, de fisiologia, de bioquímica e outros contextos ali bem importantes para que vocês entendam a aplicação. Então, novamente, qualquer um desses três livros são portas aqui de entrada bem interessantes para que vocês possam iniciar os estudos de nutrição no esporte. Agora eu trago algumas referências sobre métodos de pesquisa para vocês. E aqui eu trago um livro voltado sobre métodos de pesquisa em atividade física. É um livro muito legal também. É um livro de linguagem bem fácil. Não é um livro difícil, pois metodologia é um assunto que às vezes pode ser bastante indigesto para quem inicia, né? Então existem muitos conceitos que a gente não entende, principalmente voltados para a estatística. Mas aqui a ideia é a gente entender um pouquinho sobre quais são os principais métodos de pesquisa, como que eles se dividem, classificam, quais são as diferenças, né, e como que isso pode nos ajudar a entender o porquê que existem graus de evidências diferentes de acordo com o modelo experimental utilizado, ou de acordo com o desenho, né, da pesquisa, ou o tipo da pesquisa. Então é importante a gente diferenciar porque isso muda toda a história da nossa extrapolação na prática clínica, né? Então, entender qual é a diferença de um estudo de caso, de estudos retrospectivos para estudos prospectivos, o que são ensaios clínicos, estudos de coorte, o que são meta-análises, revisões sistemáticas, como que elas são realizadas, entender um pouquinho sobre estatística, o que que elas nos dizem, o que que elas não nos dizem. Então, acaba que são conhecimentos aí importantes para que a gente possa ser, né, cada vez mais capacitado na área de nutrição esportiva. E um outro livro que ele é bastante simples, é um livro que não tem nem 100 páginas, é uma leitura super fácil, na verdade ele é voltado mais para o público de uma maneira geral, chamado de Metodologia Científica ao Alcance de Todos. É um livro ilustradíssimo, muito bacana, vocês conseguem comprar ele a um valor bastante simbólico e talvez seja a minha principal sugestão se você não tem muita noção sobre metodologia científica. Então fica aqui a minha sugestão. Bom, e podem surgir aqui perguntas, se eu indico algum perfil de Instagram para que vocês possam aprofundar o conhecimento de vocês ou buscar referências científicas. E na verdade, pessoal, embora hoje grande parte das pessoas estejam dentro das redes sociais e que não tem como, né, ficarmos fora desse meio, na verdade eu não indico nenhum perfil que vocês possam seguir pensando nesse contexto, né, da gente se aprofundar ou adquirir mais conhecimento. Claro que informações que ali a gente consome a respeito de nutrição ou qualquer outro assunto podem nos dar insights ou podem nos trazer ali alguns conhecimentos pontuais que podem sim efetivamente serem bem aproveitados. Mas quando a gente fala, né, das bases fundamentais, quando a gente fala de buscar conhecimento, eu acredito que as redes sociais elas não são a principal via para isso. Portanto, eu não indicarei perfis, embora, como eu falei para vocês, existem muitas pessoas capacitadas ali para falar, né, para vocês um pouco sobre isso, mas o que eu vou indicar para vocês são, na verdade, perfis de acadêmicos, perfis de pessoas que estudam, que fazem ciência, né, e que produzem todo o conhecimento importante para que a gente possa aplicar na prática, né? Então é importante que a gente busque na fonte, né, ou seja, a origem da informação, uma vez que nas redes sociais ele é como se fosse um telefone sem fio. Às vezes a gente pode pegar a informação ali um pouquinho deturpada. Então é importante nós irmos na fonte. E na fonte é importante que eu faça o quê? A consulta dos periódicos científicos, das revistas acadêmicas, ou seja, dos artigos. Na fonte original é que eu vou poder fazer ali a leitura completa, que eu vou poder tirar as minhas conclusões e a partir daí você vai poder começar a traçar algum tipo de conduta clínica e se isso for possível. Por isso que o entendimento, ou seja, buscar na fonte todo o conhecimento vai ser super importante e não ali nas redes sociais
infelizmente, pessoal. Então, busquem nos periódicos científicos, principalmente no PubMed.